Esse é o Badauerge, Som Preto, Festa Brasileira. Nesse podcast você vai ouvir histórias, sons, ritmos e ambientes das escolas de samba. Nosso nome vem da expressão Badauê, que no idioma iorubá significa festa e celebração. É impossível falar de Brasil sem falar dessa manifestação cultural tão presente no nosso cotidiano. Venha saber um pouco mais sobre essa celebração no nosso podcast. Aqui o carnaval não é só em fevereiro. Badauerge, Som Preto, Festa Brasileira, é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora aquecer os tamborins? Te convido a desembarcar comigo no Rio de Janeiro em 1770. Estamos no que conhecemos hoje como Praça 15. É possível ver o porto da cidade, cercado de comerciantes que vendem tudo que chega por aqui, incluindo milhares de negros escravizados. É nesse contexto de muitas vendas e trocas comerciais que a elite se incomoda e começa a pressionar o poder público para mudar o porto de lugar, com o objetivo de higienizar a região e afastar a população preta. Essa tentativa de mudança, que se concretiza ainda na década de 1770, influencia diretamente na circulação dos negros por toda a região portuária do Rio de Janeiro, gerando um espaço onde essas pessoas sequestradas manifestam a fé, o cuidado e onde futuramente surge o samba. Tudo isso aconteceu na região que hoje conhecemos como Pequena África. Pequena África, raiz cultural, o samba existe na pedra do sal, acaba que evocou, e o mundo firmou no toque do alambê. Pequena África, raiz cultural, o samba existe na pedra do sal. Eu sou Marina Menezes e estão comigo na concentração Bruna Silva, Daphne Andrade, Luiz Felipe Ribeiro, Laura Machado. Para não perder pontos preciosos na evolução, o desfile já vai começar. Esse é mais um episódio do Badauerge. Hoje você vai ouvir parte da história do país construída por mãos pretas, na tentativa de resgatar e relembrar o que foi arrancado. História criada em uma região importantíssima, não só para entender o que é o Brasil, mas acima de tudo para entender o que é o samba. Antes de qualquer coisa, você que ainda não ouviu os outros episódios, pode encontrar tudinho no Apple Podcast, Spotify, Deezer ou em qualquer outra plataforma de streaming. Aproveita e segue o Ateliê dos Podcasts para receber notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E como para nós Carnaval se faz nos 365 dias do ano, segue a gente no @Badauerge, no Instagram, para não perder nenhuma novidade, enviar perguntas e mandar sugestões para o nosso programa. Como a gente ia dizendo, a escravidão foi base do sistema econômico da época, que usou da mão de obra escrava em diversas atividades. Na produção de cana-de-açúcar, entre os séculos 17 e 18, em manufaturas, a partir do período regencial, e na extração de ouro, no século 18. Todos esses indivíduos sequestrados de África, que desembarcavam aqui aos milhares, tornaram a região do centro e do Porto do Rio uma região de fluxo intenso de comércio escravagista. O detalhe é que esse mesmo lugar era morada de aristocratas. Toda essa movimentação incomodou os inquilinos, que não deixaram barato. A elite começou a pressionar o governo e fez com que fosse solicitado ao Marquês de Lavradio um novo ponto de desembarque de navios para que o tráfico fosse realizado fora do centro comercial. Essa mudança aconteceu em 1774 e levou o porto para a região conhecida como Cais do Valongo. É o que vai nos contar o professor de História e guia turístico da região, Flávio Henrique Cardoso. Porque no século XVIII, toda a elite carioca morava naquela região, em volta da Praça 15. Ali perto da Santa Casa Misericórdia, descendo toda aquela região ali, né, Rua Direita, e aí pegar aquelas ruas ali que tem próximos ali, Rua do Ouvidor, Rua da Quitanda, Rua do Rosário, etc. Tudo que era de nobre, quem tinha dinheiro, morava neste espaço. Aí você perceba, todas as mercadorias importadas, tudo que era novo, chegava naquela região pela Praça 15. Todas as mercadorias chegavam ali, todas as mercadorias. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o escravizado também era uma mercadoria. Todo escravizado, quando chegava no Rio de Janeiro e ele ia para a alfândega, ele era registrado como mercadoria importada. Porque ele veio de fora, mercadoria importada. Então tudo que era novo, tudo que era fashion, tudo que bombava, lacrava naquela época, acontecia naquela região. E nessa mesma região que está circulando toda a aristocracia e a nobreza, há o desembarque de africanos. E acontece o que foi falado aqui no começo.
Começou a ter uma série de disputas de narrativas de grupos de elite. Uma parte da elite queria tirar o desembarque dali, porque alegava que ali tinha a questão sanitária, alegava que o desembarque era responsável pelas epidemias que tinham na cidade, né? Já a parte que ganhava dinheiro com aquilo disse, não, vocês estão enganados, não é nada a ver. Qual é a relação que você tem de desembarque com doença? Lógico que havia uma briga. Só que vai ter um surto de epidemia de varíola no Rio de Janeiro, no século XVIII, 1758, que vai reforçar a tese desse grupo que diz que o desembarque gera doenças e as epidemias. E aí vão pressionar o Marquês do Lavradio a tirar o desembarque da região da Praça 15. O Marquês do Lavradio vai fazer isso com um decreto. Não só vai proibir o desembarque, como também vai proibir a circulação de africanos na região. Para a elite não olhar, não ver os africanos ali. Não ver aquele desembarque. E tem a parte da escatologia, né? O pessoal fala, além das doenças, o mercado era um pouco desestruturado, era meio confuso, tudo acontecia, a venda de escravizados era na Rua Direita, que é a 1ª de março hoje, colocava-se todo mundo expostos ali, em qualquer horário, havia muita confusão, realmente havia um problema de insalubridade, de falta de saneamento básico, desorganização, então incomodava muito parte da elite. Realmente vai acontecer essa mudança, que vai ser gradativa, o decreto de fato vai acontecer em 1774, quando vai começar, mas a gente tem que lembrar que não é assim da noite para o dia. A partir de agora todo mundo vai chegar lá para a Praça Mauá, para o Valongo, não. Começa gradativamente essa mudança, vão se colocar lá no Valongo, Valonguinho e Valongo, um atracadouro de madeira improvisado, isso é importante entender, daqui a pouco eu vou falar por quê, e aí vai ter o desembarque. Lembrando que os embarques dos navios chegavam, depois os escravizados eram colocados em barcos menores para desembarcar. Até o final do século XVIII era funcionar dessa forma, se vendia escravizados de qualquer jeito, de qualquer forma. A pequena África, então, se constitui naquela nova região, ainda inabitada, que, de acordo com estudos recentes, ocupava um trecho que corresponde da Praça Mauá até a Praça 11, onde hoje fica o viaduto 31 de Março, bem próximo ao Sambódromo, passando pelos morros da Conceição, Livramento e Providência. E a nomenclatura não existe desde sempre. Quem cria o nome Pequena África é o sambista Heitor dos Prazeres, para definir a região de intenso fluxo de negros que estava inserido. As pessoas sempre perguntam por que Pequena África, né? Pequena África era uma região em que foi frequentada por diversas pessoas, personalidades, entre elas Heitor dos Prazeres, que era compositor, letrista, né? Sambista, e ele, ao perceber a grande circulação de africanos naquela região no início do século XX, ele dizia que ela era uma África em miniatura, portanto, Pequena África. Ele tinha toda a razão. Isso é importante te lembrar e falar. E outra coisa que eu estava discutindo com vocês até antes, mesmo da nossa conversa aqui, é que Pequena África é uma questão semântica, né? Porque, na verdade, é uma grande África. E outra coisa também que é importante lembrar que tem pequenas Áfricas no Rio de Janeiro. Porque se nós formos lembrar, por exemplo, já que estou falando do samba, a região de Madureira, né? Portela ali, né? das grandes escolas de samba, é também uma pequena África. Né? Só que, como a gente fala da Pequena África da zona portuária, é importante a gente fazer um recorte ali, porque ali foi a área de desembarque de africanos. Isso é muito importante. Uma coisa que me choca, às vezes, é que toda vez que eu estou dando aula, eu falo que Rio de Janeiro foi o maior porto escravagista da humanidade. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Estão sabendo agora, recentemente. Mas ninguém recebeu mais africanos escravizados no mundo do que a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Aquela área recebe todos os instrumentos necessários para esses e que passavam seus primeiros dias aí, sendo cuidados para então serem destinados para outros locais. É o que vai contar a diretora do Mucabe, Sinara Rúbia. Então você tem o Cais do Valongo e você tem o cemitério, para evidenciar e potencializar ainda mais o cais. Você tem toda uma região que tem lugares de memória que mostra esse projeto, que era um sistema, né? Então, é importante o Cais do Valongo para dizer que a gente viveu isso no Brasil. E isso não é coisa de pessoas malucas e malvadas que acordaram um dia. Isso era um sistema. O Estado ganhava com isso. Cada pessoa escravizada, você pagava para o Estado, você pagava para a igreja. Então, você tinha ali um sistema. Então, você tinha o local de chegada, que é o Cais do Valongo. Você tinha o cemitério, onde os corpos que chegavam falecidos dessa travessia traumática eram enterrados
sem qualquer tipo de consideração, sem qualquer tipo de ritual ou de cerimônia, como acontece com todas as culturas. Você tem um mercado onde se vendia esses escravizados, a casa de engorda, que preparava essas pessoas para serem vendidas e vendia todo o aparato de escravização. Então você tem uma região que é a prova viva desse fato histórico que se tenta apagar. E por que isso é importante? Porque é importante reconhecer essa história que, repito, não começa... A história da população negra no Brasil, ela não começa a partir da escravização. A escravização é uma interrupção dessa história. Então eu preciso dizer que essa história começa no continente africano, quando essas pessoas estavam em suas culturas, em suas cidades, em suas casas, e existe essa interrupção e existe esse sequestro, e elas vêm aqui para o nosso país para poder trabalhar, para poder construir. Então a gente tem um país, tem uma cidade que é construída a partir do sangue e do suor negro. E quando essas pessoas chegam aqui para serem escravizadas, elas vêm com tudo isso. Então, não pegou essas pessoas e colocou ali no lugar para trabalhar. Quando elas vão ali trabalhar, elas têm que construir a sua tecnologia de trabalho, as suas ferramentas de trabalho. E aí elas constroem esse cotidiano, elas constroem cultura. Então, elas constroem a base da nossa sociedade. E foi dessa forma que elas chegaram. E o Cais do Valongo é a prova material disso, porque ninguém pode negar. Essa ressignificação é parte de um processo de reconhecimento das suas várias trajetórias e de integração entre iguais, permitindo algum nível de sociabilidade. Guarda essa informação. Essa brecha foi fundamental para que mais à frente os negros conseguissem, em meio à situação degradante em que viviam, criar espaços de cura onde surge algo tão potente como o samba. O Cais do Valongo é o principal local de entrada. É o principal local, é o marco zero da pequena África. Então eu estou falando de uma região que é marcada por essa chegada, por esse fato histórico. E quando a gente fala de escravização, a gente não inicia falando do negro, da sua história e da sua cultura a partir da escravização. A escravização é uma interrupção da história. Então, essa chegada que é desumana, que é traumática, né, que é violenta, ela tem as suas marcas. Então, a região é marcada por isso, mas também é um local de resistência, de resiliência, de novos começos. Quando eu estou falando de novos começos, na região da Pequena África, eu estou falando de novos paradigmas, de novos formatos culturais. E o samba é um desses formatos, é uma resiliência. Então, os novos começos dessas pessoas que chegaram aqui, que viveram aqui, que passaram a viver nesse local para ajudar na construção, protagonizar a construção do nosso país a partir do trabalho escravo, desse trabalho forçado, desse trabalho violento. Essa pessoa ela passa a viver aqui, então ela se constitui, ela constitui família, ela constitui novas formas, novas linguagens culturais e artísticas, e o samba é uma delas, é uma das principais, talvez na cidade do Rio de Janeiro, a principal linguagem. Então a relação da Pequena África com o samba é porque ele nasce na Pequena África por conta de todo esse contexto histórico, né, que envolve não só a história do país, mas que envolve a relação do nosso país com o continente africano. Esses espaços de integração eram, primeiramente, as casas de Zungu. Elas eram a moradia coletiva dos negros, permitia a integração deles para cantar e exercer a sua fé. Esses lugares eram acompanhados de perto pelo poder público, que temiam que esses locais fossem pontos de organização de alguma grande revolta, um medo da elite branca do país. O motivo era simples. Lembra que estamos falando de milhões de negros escravizados desembarcando após dias e dias de viagem em condições desumanas?
Motivo para se rebelar eles tinham, certo? Mas, na verdade, a principal função desses espaços era devolver um pouco daquilo que nos torna gente. Então, muitos africanos vinham para cá e não ficavam no Rio de Janeiro, já eram levados para outros lugares. E os que ficavam vão constituir o que nós chamamos hoje de uma nova família, porque ele perdeu a família na viagem, né? Nesse tráfico, ele constitui uma nova família aqui no Rio de Janeiro, e é nesses espaços de sociabilidade, como por exemplo a Pedra do Sal e outros locais também, e Praça 11, etc., vão se reencontrar aqui e vão criar a figura do padrinho, por exemplo. Não tem mais pai, não tem mãe, cria essa figura do padrinho para poder dar uma ideia de uma nova família, né? Porque o africano é muito importante para o africano, a família. Isso é fundamental que a gente entenda, né? E nesses espaços de sociabilidade surge o samba. Mas o samba, ele é uma mistura, ele é um amalgamento de influências. Na Bahia era o samba, vem para cá, porque temos a diáspora africana, e depois temos a segunda diáspora, que são os afro-baianos, os afro-nordestinos, que vêm da região Nordeste para a região Centro-Sul, principalmente o Rio de Janeiro, em busca de oportunidade, trabalho, etc., ou porque foram vendidos lá para cá, e aqui se encontram e vão criar uma série de influências. A região, então, abriga os primeiros espaços de convivência entre os negros escravizados, o que lhes permite recuperar a sua fé e, por meio dela, ter as condições materiais para criar o samba. É num desses lugares que se destaca a história de Hilária Jovina, a tia Ciata. Que vai influenciar as decisões no parlamento, não o contrário. Entende? Então, e eu gosto muito, quando eu estou na Pequena África, de falar do samba, porque ali foi frequentado por Heitor dos Prazeres, a Pedra do Sal era local de encontros, porque o João da Baiana morava ali, recebia Heitor dos Prazeres, Pixinguinha, Senhor, Donga, JFG, Assumano Mina, Bussi Moreira, todo mundo frequentava aquela região. Os grandes sambistas frequentavam a Pequena África, ou moravam lá ou frequentavam lá. E eu sempre brinco com as pessoas o seguinte: todo judeu, uma vez na vida, não tem que ir a Israel, os muçulmanos têm que ir a Meca, e todo sambista que se preza a Pequena África, a Pedra do Sal. Você não vai conhecer nenhum sambista sério que não tenha ido à Pedra do Sal, nenhum. Porque é um lugar sagrado, tem que pedir bênção quando você vai lá. As pessoas, anjos e cordões, antes de desfilar, tinham que passar na frente da casa da tia Ciata ou de uma mãe de santo para pedir bênção. Os primeiros terreiros de candomblé, Pequena África, ali, vários terreiros existiram ali. E só para falar uma coisa da Pequena África dos personagens, porque quando você fala de personagem, dá a impressão que vai falar de algum artista, não só os músicos, mas personagens como as tias foram fundamentais. Acompanhados em cada movimento, também não era fácil se reunir para cultuar sua fé e cantar. As reuniões eram frequentemente interrompidas pelas autoridades que alegavam perturbação à ordem. E é nesse momento que o papel da tia Ciata se engrandece. Um presidente da República teve problema seríssimo de na perna, desenganado pelos médicos, disseram que não tinha mais como resolver essa questão. E aí o motorista, bispo, né, parece que motorista do presidente ou motorista da autoridade, curiosamente ele escutou essa história e deu uma sugestão para o presidente: olha, eu acho que tem alguém que pode resolver o seu problema, presidente. E o presidente falou assim: quem? Olha, tem uma pessoa que pode trabalha com curas, né, uma mãe de santo, tia Ciata. Como o presidente viu que não já estava desenganado, falou assim: tá, vamos fazer. Isso quem conta muito bem é a Grace Mary, né? Grace Mary, que é a bisneta da tia Ciata. E aí ela aceitou, só que o presidente queria que ela fosse lá no Palácio do Catete. Ele falou assim, não, ele tem que vir aqui, né? Houve uma discussão. Só que ela foi convencida porque disseram assim: tia Ciata, se o presidente vier aqui, vai dar confusão. Porque vão descobrir que ele está aqui, vai dar... E aí ela acabou fez o tratamento de ervas na perna dele. A perna dele, depois de alguns dias, foi curado. O Venceslau Braz, né? E o Venceslau Braz perguntou para a tia Ciata o que ela queria. Ela falou: não quero nada. Ele: como não quer nada? Você me curou, tem que te pagar. E ela disse: caridade não se paga, né? É uma caridade que eu estou fazendo, como eu faço para as outras pessoas aqui. Caridade não se paga, não importa a sua posição. Pois bem, nessa discussão, eu sempre gosto de colocar uma história, uma pimenta na história. Eu acho que tanto ele perturbar a tia Ciata, ela falou assim: tá bom, já que você quer me ajudar, o meu marido, ele é funcionário público, mas está num cargo com pouca importância, não está ganhando tão bem. Você sabe que nós tivemos muitos filhos, já só teve 15 filhos, né? Já veio com um filho da Bahia, mas teve mais 14 com o marido. Então, se puder arrumar um emprego melhor para ele, legal. E o cara coloca o marido da tia Ciata para trabalhar no departamento da polícia, né?
Você junto com o chefe da polícia, que era o órgão responsável por reprimir os terreiros de candomblé e as religiões matrizes africanas. Aí diz que o pessoal, quando ligava para lá, para denunciar o barulho da casa de Tia Seata por causa das festas, o pessoal, só um minutinho, vou passar pro marido dela que tá aqui, você fala com ele, que ele tá aqui. Ou quando a pessoa ia lá na delegacia, fala com ele ali, ele é o marido dela, pode discutir. Ela fala, não, então deixa pra lá. E ia. Ou seja, ela conseguiu reduzir as perseguições à casa dela. Ela tinha uma casa, né, lá na Praça 11, não existe mais hoje a Praça 11 nem a rua, Barão de Itaúna, foi derrubada para fazer a Presidente Vargas, mas tem um ED lá, uma escola, na Praça Campo de Santana ali, tem um ED. Tia Seata era a casa onde era a casa dela. Mas então, o samba foi criado por quem? Veio da onde? O professor Flávio divide conosco a sua tese. O samba, ele não tem uma única referência. E não veio de um único lugar e nem de um único grupo. Eu sempre acho que o samba, e é uma opinião minha, eu não sou um especialista em samba, mas para mim ele é uma mistura de várias influências africanas, afrodiaspóricas, de diferentes regiões do Brasil, que vão formar o que nós conhecemos hoje com o samba carioca. Esse samba que a gente conhece hoje, que é muito bem hoje lembrado e representado na Pedra do Sal, toda segunda e sexta-feira, a roda de samba da Pedra do Sal. Então é isso, cara. Assim, a gente precisa se organizar, preservar a memória da Pequena África, cuidar da Pequena África e fazer mais e mais coisas para poder levar cada vez mais os personagens, trazer à baila os protagonismos, porque a história preta, eu vou sempre falar isso. Nós, pretos, não nascemos para ser coadjuvante da história. Nós nascemos para ser protagonista da história. Nós não somos parte da história. Nós somos a história. 130 anos após o fechamento do Cais do Valongo, que à época tem seu nome mudado, passa por uma tentativa de ressignificação ainda em 1800, passando a se chamar Cais da Imperatriz. Devido às obras do Porto Maravilha, historiadores encontraram naquela região elementos de uma construção antiga e revelam nas escavações o Cais do Valongo. As novas provas geraram a oportunidade de revelar ao mundo parte da tentativa de apagamento da história. Permitiram recuperar o que se havia tentado esquecer. Conectado aos demais locais no entorno, como a Casa da Tia Seata, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira e o Instituto dos Pretos Novos, o Circuito da Pequena África acessível é uma oportunidade de caminhar rumo ao esclarecimento da nossa história. Perguntamos aos nossos entrevistados sobre a percepção deles em relação ao cuidado com o Cais do Valongo e demais equipamentos no entorno, que contam a nossa história. E sem querer, eles se complementaram. Todos os lugares no nosso país, por conta do racismo, que é estrutural, então vão ser sempre lugares negros, sempre vão ser lugares ou que você vai apagar, invisibilizar, ou que vai ficar na última da lista das políticas públicas, né? Isso é um fato, mas eu também preciso dizer, enquanto gestora pública, que trabalha num momento histórico importante, que faz parte de uma prefeitura que tem um comportamento contrário, né? Então a gente vem, por exemplo, de um tempo de descaso, né? Então a gente, por exemplo, a gente teve já um prefeito na nossa cidade que não gostava de cultura, sobretudo da cultura negra, né? Então a gente está falando de lugares de memória, que é assim que a gente chama, que eu chamo, esses lugares que vêm de muito tempo de negligência, que tinha começado uma tentativa de superação e que depois cai ao descaso. Então, quando em 2021, quando a gente muda o governo, muda essa prefeitura, você começa a ter novamente uma atenção. Só que o tempo de negligência, ele traz muitos desafios, né? É muito desafiador para o poder público. Então, a gente está vivendo, né, desde 2021, um novo olhar, uma atenção para esses lugares, para que esses lugares recebam a atenção pública devida da prefeitura, as políticas públicas direcionadas. Isso tem acontecido, inclusive o MUCAB, que é um desses lugares de memória, porque aqui era uma escola, né? Uma das primeiras escolas do imperador. Então aqui também é um lugar de memória. E nos anos 80,
esse lugar aqui, que é o Centro Cultural José Bonifácio, ele passou a ser um lugar de espaço de desenvolvimento e acolhimento da cultura negra carioca. É um lugar totalmente alinhado com o movimento negro, esse local onde é o Mocabe. E aí, com o desenvolvimento da discussão, dos debates, das pessoas pretas, do movimento negro que frequentava aqui, em 2017 a gente tem o decreto de museu, isso aqui se torna um museu, e em 2021, com esse governo do Eduardo Paes, isso aqui abre para o público. E aí a gente ainda tem a mudança do governo federal, né, que é um governo que dá total atenção. Então, por exemplo, a gente agora tem instaurado o comitê gestor do Cais do Valongo. Inclusive, eu faço parte dele enquanto diretora do Mocabe, eu sou diretora do Mocabe, e a gente está, a partir desse comitê gestor, tendo a atenção devida de várias esferas do governo. Então, a gente está com o Museu Nacional do Valongo sendo construído. Então, esse museu aqui, que é municipal, a gente está se reposicionando a partir dessa construção para essa chegada desse Museu Nacional, para esse fortalecimento e atenção que todos esses pontos de memória que sofrem esse descaso, né, de décadas da história dessa cidade do Rio de Janeiro, aconteceu sim, mas eu também preciso pontuar que a gente está vivendo um momento histórico aqui com essa região, com essa atenção. O reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio da humanidade, os governos com a atenção devida para a pequena África, e agora com o governo federal chegando e potencializando e dando essa atenção. Então, a gente vive um momento histórico de reconhecimento e de direcionamento de recursos para que as políticas públicas para a manutenção, preservação desses lugares de memória da pequena África, de fato, caminhem. E esse é o nosso desafio, fazer caminhar, preservar e salvaguardar a pequena África a partir desses lugares de memória. Então, eu vivo momentos de otimismo enquanto diretora de uma instituição da pequena África, mas também enquanto diretora que é mulher preta, que sempre esteve envolvida com a educação e com o compromisso que nós, do movimento negro brasileiro, eu do movimento de mulheres negras brasileiras, temos com essa questão. Então é um momento importante. Porque o Cais do Valongo é muito mais do que se diz, né? Nós estamos falando do maior atracadouro de escravizados das Américas e do mundo. Para mim, assim, é o local que mais desembarcou africanos. Quando ele virou, em julho de 2017, Patrimônio da Humanidade, é porque antes disso foi feita uma pesquisa. Foi feito um dossiê, e esse dossiê foi apresentado, feito por historiadores, pesquisadores, né? E foi apresentado à ONU, que obviamente passou para o órgão responsável, que é a Unesco, que constatou o óbvio. A pesquisa foi muito bem feita, muito bem detalhada, e a Unesco realmente reconheceu. E ali ela reconheceu um sítio arqueológico de memória sensível. Por que memória sensível? É um sítio arqueológico onde entende-se que houve uma barbárie contra um coletivo, tá? Você fala de memória sensível, é falar de dor e sofrimento, certo? O que a Unesco entende? A Unesco entende que o Cais do Valongo foi comparável, na verdade, à ilha de Robben Island, onde Mandela ficou preso 27 anos, foi comparável a Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica. Então, o Cais do Valongo, infelizmente, ainda não está como eu quero, gostaria, né, porque no Brasil tudo é muito fácil, muito rápido, e o Rio de Janeiro tem um problema seríssimo de memória e de preservar a memória, mas o Cais do Valongo ainda tem uma função importante, porque ele está lá, que é a prova ao vivo, pública, para quem quiser ver do que foi a escravidão. Então, é um lugar de memória sensível, é um local até hoje, considerado uma das maiores tragédias humanas do mundo. É a maior representação, o Cais do Valongo é a maior representação material do que foi a tragédia humana chamada escravidão. E tem gente que tem pavor de discutir isso,
Se algumas pessoas pudessem botar um tampão para não ver o Cais do Valongo, botava. Só para não ter que discutir e falar daquilo ali. Mas aquilo ali é a maior prova de uma das maiores tragédias que se tem notícia da história da humanidade. Foi a escravidão. E principalmente, como o Brasil foi o que mais recebeu africanos, logicamente que o Brasil tem uma parte grande dessa história. Sem a luta dos que vieram antes, sem um passado com diversas ações de ressignificação e resistência, não seria possível contar a história do samba. Ritmo que criado por verdadeiros heróis, no meio de tanta dificuldade, para dar sentido e alento à vida da gente. Nosso quadro No Compasso traz sempre o som que nos ajuda a compreender o tema do episódio. A música de hoje é o samba enredo de 2022 da Acadêmicos de Vigário Geral, escola da série ouro do Carnaval Carioca, que apresentou o enredo Pequena África, da escravidão ao pertencimento, camadas de memórias entre o mar e o morro. Pequena África, raiz cultural. O samba existe na pedra do sal. A tropa que evocou, Oxalá e o mundo firmou no toque do alabê. Pequena África, raiz cultural. O samba existe na pedra do sal. A escola da Zona Norte do Rio, em meio à pandemia, anunciou a escolha do enredo motivada pela mesma preocupação demonstrada pelos nossos entrevistados. A falta de cuidado com a área riquíssima da Pequena África, que teve a Pedra do Sal interditada em 2021. A ideia era falar prioritariamente da Pedra do Sal, mas, na concepção do enredo, eles vão sentindo a necessidade de abranger a grandeza da região e falam também sobre outros pontos, como o cais e o porto. O samba exalta a resistência do povo negro em sua trajetória. Exalta os personagens que nascem e que representam a região. E cultua os orixás que acompanham e tornam possível essa resistência. Esse é mais um episódio do Badauerge, Som de Preto, Festa Brasileira. Manda esse episódio para aquela pessoa que você sabe que curte um samba. Ah, e entra lá no @Badauerge no Instagram e conversa com a gente. No quadro Aula de Samba, a gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado neste episódio. As indicações de hoje, para além do tour na Pequena África, que é imperativo para todo mundo se conectar com essa história, é de várias opções culturais naquela região. A primeira é sobre a exposição Heitor dos Prazeres é o Meu Nome, que exalta a vida e a obra do termo Pequena África. A exposição mostra as várias facetas de Heitor dos Prazeres, na pintura, na música, no carnaval, na moda e na arte, mesclando obras originais, instrumentos musicais, roupas e fotografias sobre a vida deste importante sambista. A exposição vai estar disponível até dia 18 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na 1º de março, em frente à Igreja da Candelária, no centro. O CCBB funciona de quarta a segunda-feira, das 10 às 8 da noite, e a entrada é franca. A segunda é a exposição Um Defeito de Cor sobre o livro de mesmo nome da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. A obra conta a saga de uma mulher africana chamada Kendé, que no Brasil precisa lutar por sua liberdade e reconstruir sua vida. A história foi escolhida para ser o enredo da Portela em 2024. É destaque também a bandeira eleita através do voto popular para ocupar o mastro do pavilhão de exposições do Museu de Arte do Rio. A ordem é samba. A próxima indicação é de fazer uma visita no Mucabe, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. A entrada é gratuita e o funcionamento é de terça a domingo, das 10 às 5 horas. Chegou a hora de cada um dos nossos entrevistados contarem qual o desfile mais marcante de suas vidas. Qual é o enredo que você nunca esquece, Flávio? 82, Umbum Praticubum, Mugurundum, Império Serrano, a melhor escola de todos os tempos, não é isso? Bumbum Praticubum pro Gurundum. Nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. E você, Sinara, qual é o enredo que marcou sua vida? Bom, a Mangueira sempre vem, né? É porque eu tenho alguns sambas, né? Eu sou de família de contadoras de histórias, sou neta e filha de contadoras de histórias. Eu tenho esse ofício como contação de história.
E o que acontece ali no Carnaval da Sapucaí, quando você senta ali ou quando você está em qualquer lugar contemplando aquilo ali, você vê um verdadeiro espetáculo de contação de histórias, né? E o samba no Rio de Janeiro, ele é o lugar onde a história negra é mais contada. E contada de maneira plena, porque ela é contada a partir de repertórios artísticos e culturais. Eu quero, como a gente está falando de contação de história que a história não conta, eu falo mesmo desse samba, né? Desse samba da Mangueira, desse samba que chama o Brasil de meu nego, né? Então, sair daquele lugar de contribuição do negro, né? Então, quando a Mangueira diz Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, já assumir o Brasil enquanto negro, não só em termos quantitativos, mas em termos constitutivos, né? Então, às vezes, hoje a gente usa a cultura negra, a cultura afro-brasileira, quando você tem esse suplemento, esse sufixo, parece que é algo à parte, né? Parece que você tem dois Brasis. Você tem um Brasil e você tem um Brasil negro. E sendo que a gente tem que fazer o movimento contrário. O que não é negro no Brasil? Eu acho que a resposta seria mais fácil, né? Então esse samba, né, que fala, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles e Malês, é justamente esse que é o samba, porque ele reafirma na contemporaneidade, né, no ano de 2019, onde a gente estava vivendo um momento muito difícil no país, no Brasil, e a gente tem como resposta tudo aquilo que está acontecendo, a vitória desse samba, né? A reafirmação no meio do momento difícil, a reafirmação, vou contar, Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Então é esse samba, que é um samba que ele me emociona, e esse samba, ele vem contar a história que a história não conta. Ela não conta, mas ela é, né? É o verbo ser. Então é esse samba que eu cito. História para ninar gente grande, que é o samba da Mangueira de 2019. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. O portão vai fechar e, para não perdermos nenhum décimo, estamos terminando o nosso desfile de hoje. Muito obrigada pela companhia. Gostou do nosso programa? Então fique de olho nas nossas redes sociais para receber o próximo episódio em primeira mão. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção de Felipe Mostaro e Caroline Rocha, roteiro e produção de Bruna Silva, Daphne Andrade, Luiz Felipe Ribeiro, Laura Machado, Marina Menezes e Rodrigo Góes. E edição de Ramon Lemes. Esperamos vocês no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Bada UERJ, Som Negro, Festa Brasileira.